мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации. Інформаційна війна, психологічна інформаційна. Ми маємо наразі поки що підтверджену інформацію про одного цивільного загиблого. Я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають. Це буде Україна. Самолет опять. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje o presidente russo, Vladimir Putin, subiu o tom mais uma vez e ordenou que o seu comando nuclear fique em alerta máximo. Ele tomou a decisão depois de considerar agressivas as declarações de representantes dos países que fazem parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Sob ataque há 4 dias, o governo da Ucrânia aceitou negociar com a Rússia, que hoje entrou na segunda maior cidade do país. A luta é pela defesa de quase 1,5 milhão de habitantes. A segunda maior cidade da Ucrânia conta com cada disparo do lançador de foguetes. As tropas russas pareciam só cercar Kharkiv. Mas, de ontem para hoje, os blindados mais leves tentaram entrar no centro da cidade. Agora a Rússia topou com uma resistência feroz. O cafuné no abrigo tira a atenção das explosões. Essa mãe não quer que o choro dela distraia do desenho a filha. Nas outras telas, as notícias também trazem alguma animação. O governo ucraniano narrou a destruição de blindados e a rendição de militares russos nos confrontos de hoje em Kharkiv. Esse combatente exaltou a glória à Ucrânia. E os camaradas foram verificando cada detalhe da batalha vencida. A Rússia também causa danos. Essa explosão no gasoduto preocupou o operador de sistema. A Ucrânia é uma das principais rotas de transmissão do gás russo para a Europa, mas não houve queda de pressão depois do bombardeio. A Ucrânia disse que essa destruição do gasoduto em Kharkiv e de um depósito de petróleo em outra cidade violam direitos humanitários, porque são infraestruturas civis. Esse tipo de ataque foi o que fez o hospital infantil se abrigar no porão. Os pais assistem aos filhos lutarem outro tipo de batalha. A mãe tenta convencer a criança a ir dormir, mas os olhos estão pregados em toda a Ucrânia. O centro de Kiev assiste meio calado ao cerco. As barricadas já estão prontas. A capital virou uma zona de batalha. Semana passada tinha discotecas abertas. Agora tem o toque de recolher.
O silêncio é interrompido pelo corvo. E pelas passadas de quem nem hesita em defender a sua terra. O civil com a carabina não está sozinho. Outros voluntários incorporam a resistência. O combatente civil disse que os russos estão a caminho, mas vai ter luta. Tem muito herói na Ucrânia. A Rússia tenta subjugar a capital por duas frentes. Mas o avanço da artilharia pesada com tanques e infantaria parece mais lento do que o Kremlin esperava. A dúvida é se vão tentar cercar totalmente a capital ou entrar com tudo até o coração do governo. A Rússia não tem o controle total do espaço aéreo, mas já domina o aeroporto de Rostomel, perto de Kiev. O chefe da diplomacia ucraniana anunciou que os russos destruíram o maior avião de carga do mundo. O fabricante estimou que a restauração custaria mais de 3 bilhões de dólares e levaria muito tempo. Dmytro Kuleba contou que o nome do cargueiro era Mria, que significa sonho em ucraniano. Ele declarou que os russos nunca vão destruir o sonho de uma Ucrânia europeia, forte, livre e democrática. A Rússia estabeleceu 4 linhas principais de ataque, pelo norte, em direção a Kiev, e até Kharkiv, no nordeste. A Ucrânia luta ainda contra separatistas na região de Donbás, a leste. E pelo sul, as forças russas que saíram da Crimeia avançaram para Zaporizhia e para Mariupol. Houve também intensos combates numa ponte em Kherson. O governo ucraniano divulgou um vídeo que mostra o que seria um ataque a um comboio militar russo na cidade. O Kremlin deixa evidente a guerra de versões. A imprensa estatal da Rússia narra o avanço com ataques de precisão na infraestrutura militar ucraniana. Não haveria menção a vítimas de ataques aéreos russos. As mortes de civis são atribuídas aos militares ucranianos. O Pentágono declarou que a maioria dos mais de 150 mil militares russos que cercavam a Ucrânia agora já está envolvida nos combates. As forças armadas ucranianas declararam que os invasores estão exaustos pelos meses de exercícios militares na fronteira. O governo ucraniano afirmou que travou o reabastecimento de combustível e de munição dos russos e que o moral deles está baixo. É uma guerra de versões. Essa ucraniana está dando tudo de si. Ela mora na República Tcheca, mas decidiu voltar para viver no que chamou de Ucrânia pacífica dela. Mãe de uma menina de 8 anos e de um menino de 7, ela avisou que vai pegar em armas. Não tem medo. O presidente da Ucrânia convocou estrangeiros a se juntarem na guerra contra a invasão russa. A chefe da diplomacia daqui do Reino Unido disse que apoiaria os britânicos que quisessem ir para lá. A Liz Truss disse que a luta é pela democracia e liberdade da Ucrânia e de toda a Europa. O presidente da Ucrânia aceitou negociar com a Rússia na fronteira entre a Ucrânia e Belarus, que é um aliado de Vladimir Putin, mas sem condições prévias. Volodymyr Zelensky destacou que a Rússia só admitia conversar se a Ucrânia baixasse as armas e que a mudança sinaliza que a Rússia está perdendo batalhas. Vladimir Putin declarou que o Ocidente não está tomando ações hostis só na área econômica. O presidente russo reclamou do envio de armas de países ocidentais à Ucrânia. Ele anunciou que botou em alerta as forças atômicas da Rússia, o país com o maior arsenal nuclear do mundo. Um gesto de loucura ou de desespero. Ao longo das últimas semanas, líderes mundiais e a população da Ucrânia pareciam não acreditar na ameaça de uma invasão russa. Mas quando as tropas de Vladimir Putin avançaram sobre o território ucraniano, o mundo acompanhou em choque o cerco à capital do país. O Fantástico mostra agora como Kiev está vivendo esses dias de medo e ansiedade. A guerra, que parecia distante, chegou rápido aos lares de Kiev. Em cada objeto doméstico, um retrato de vidas em ruína, de histórias despedaçadas. Essas imagens foram feitas pelo fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim, que viajou à Ucrânia alguns dias antes do início do ataque russo. Chaim relata como tudo aconteceu rapidamente. O ambiente de apreensão controlada deu lugar ao desespero na capital do país. Tudo estava aberto, os shoppings estavam abertos, o cinema estava funcionando, restaurantes abertos. Era uma vida praticamente normal.
As explosões começam antes de amanhecer. Os primeiros alvos são instalações militares, mas os estrondos, mesmo distantes, acordam a cidade. Às 4 horas da manhã, eu acordei, o barulho da explosão. Em um bairro central de Kiev, Chaim acompanha a remoção de uma bomba. Por pouco, os destroços não acertaram nenhum prédio. Ele pega a estrada rumo ao norte, onde um aeroporto militar foi bombardeado. Entre as árvores é possível ver a fumaça subindo. No retorno para o centro, o congestionamento na pista da esquerda segura quem teve pressa para deixar Kiev. A guerra tem menos de 24 horas e a capital anoitece sem vida em suas principais avenidas. Logo na madrugada, fragmentos de um foguete russo fazem as primeiras vítimas civis. Numa rede social, o prefeito de Kiev, o ex-campeão mundial de boxe, Vitaly Klitschko, anuncia que 3 pessoas ficaram feridas, uma em estado crítico. Pela manhã, Chaim visita o local. Vários apartamentos tiveram as varandas destruídas. Alguns moradores se preparam para fugir. Outros mostram os estragos do lado de dentro. Eu posso mostrar meu apartamento e vocês vão ver. Uma onda me levou para fora do quarto. Eu estava dormindo. E agora? Onde eu vou morar? Como fazem isso no prédio com civis, crianças e mulheres? O homem diz o que pensa sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eu queria atirar nele. Me deu uma arma e eu vou defender a minha Ucrânia. Não pretendo sair. Não vou a lugar nenhum. Em outros apartamentos, mais revolta. Ali tinha uma sacada, agora não existe mais. Se alguém tinha esperança que os russos não iam bombardear civis, agora ficou claro, não tem mais dúvida. Pulamos da cama no meio da fumaça, sem enxergar nada. Não conseguimos abrir a porta, ficou emperrada depois da explosão e tivemos que pedir ajuda pela janela. Varrer as cinzas não ajuda Pavlo Yanovich a afastar a dor de se sentir traído. Ele serviu o exército da União Soviética por 35 dos seus 82 anos. Defendeu várias das cidades mais importantes da Rússia. Em 1965, durante uma missão no Cazaquistão, conheceu a esposa Tetiana. No ataque de sexta-feira, o apartamento deles foi um dos mais afetados. Não temos água, luz, gás. Estamos sem nada. A televisão não funciona. Não sabemos o que está acontecendo. Ganhamos esse apartamento do governo soviético em 1989. É triste que todo o nosso esforço tenha resultado nisso. Uma postagem do Ministério da Defesa convoca pessoas comuns à linha de frente. Instruções de como fazer explosivos caseiros se espalham. Milhares de armas e munições são distribuídas para civis. Um telejornal ucraniano transfere a apresentadora para um estacionamento. É preciso se proteger da guerra, do frio e da propagação de notícias falsas. Um boato obriga o presidente Volodymyr Zelensky a gravar um vídeo desmentindo que teria fugido da capital. O presidente está aqui.
Nossas tropas estão aqui. Nossos cidadãos estão aqui. Todos nós estamos protegendo a independência do nosso país. Нашу державу. І так буде й далі. O medo de novas explosões em prédios residenciais leva centenas de pessoas a buscar abrigo nas estações de metrô. Natália e o marido Yaroslav estão no segundo dia de refúgio no subsolo da estação. A filha Elisaveta, de 2 anos, é a maior preocupação. Hoje, meu marido teve que sair para comprar comida, porque é impossível trazer alimentos para uma semana inteira. Eu não saí, ela também não. Nem posso imaginar algo de ruim acontecendo com ela. Em outro subsolo de Kiev, é a mãe que encontra na filha uma barreira contra o horror. Ela estava sorrindo e é uma delícia, assim, faz não parecer que tem guerra lá fora. Alheia, tudo essa confusão, né, Micaela? O casal de brasileiros Kelly e Fábio está em Kiev desde janeiro. Eles foram buscar a filha, que nasceu em uma clínica que oferece o serviço de barriga de aluguel, comum na Ucrânia. Agora dividem um abrigo com outros estrangeiros e 10 recém-nascidos. A gente ouviu alguns estrondos, então nós descemos novamente. A partir das 5 tem toque de recolher. O pessoal aqui está reorganizando o espaço. Vai descer mais gente do que na última noite, então eles precisam reorganizar o espaço para caber todo mundo. A clínica preparou o abrigo com antecedência e nenhum conflito foi registrado próximo ao local. Mas Kelly e Fábio estão prontos para voltar ao Brasil assim que for possível. A gente vai tentar ir até uma estação de trem e fazer conforme a orientação da embaixada para deixar o país da forma como der. Mas vai ser em segurança. No sábado, o ataque mais impressionante acontece à luz do dia. Esse prédio atrás de mim foi bombardeado pelo que tudo indica, um míssil de cruzeiro. E aqui nos arredores está um caos total, ruas que foram interditadas. Os ataques russos se intensificaram de uma forma muito grande dentro de Kiev. Vários pontos de conflito estão acontecendo nesse momento dentro da cidade. O presidente Zelensky faz mais um desmentido. Há muitas fake news de que pediu ao exército para se render. Mas não vamos baixar as armas. Vamos proteger nosso país. Um toque de recolher mais rígido é imposto. Começando hoje às 5 da tarde, que vai até segunda-feira, 8 da manhã. Ninguém é autorizado a sair na rua, inclusive os jornalistas. Tem um sistema de sirene. Então, quanto mais próximo o barulho da sirene está de você, mais perigoso é. Então, quando você escuta a sirene e esse barulho está muito próximo, é recomendado que você vá para o bunker até a sirene cessar. As restrições se intensificam mesmo para moradores. O brasileiro Rony vive na Ucrânia há 3 anos, concluiu a faculdade de medicina em Kiev, mas nos últimos 2 dias não reconhece a cidade. Pouca gente na rua, caminhando, mudando de carro. Alguns serviços essenciais pararam de trabalhar, né, como a coleta de lixo. Agora mesmo eu estou passando aqui pelo rio de Dnipro, é um rio que corta a cidade. Normalmente esse lugar estaria cheio de gente caminhando. Estou no centro antigo aqui de Kiev. Não tem quase ninguém aqui agora. A embaixada brasileira fica para aquele rumo ali. Ele passa por um momento de tensão. Go away, please. Okay. Go away, please. Okay. Don't shoot. Tem uns militares ali, eles não me permitiram nem filmar, inclusive quase tomaram meu telefone, que eu estava filmando na hora que eu estava chegando. E foram bastante hostis. A incerteza sobre o futuro tem consequências.
Essa situação toda está me deixando muito cansado, estou dormindo muito pouco. Quando se pode dormir, a gente é acordado com alguns barulhos. Desde que começou esses conflitos até agora, eu devo ter perdido uns de 6 a 8 quilos. Hoje, Gabriel Chain registrou um cenário que até pode parecer um tipo de paz. Isso aqui é a visão que eu tenho aqui do meu quarto do hotel. As ruas estão completamente vazias. Mas a ilusão é frágil. De vez em quando eu consigo ver alguns carros militares, comboios militares passando. Então ninguém pode sair nas ruas. Alguns carros circulam, mas geralmente são carros com os civis carregando armas. Mais uma noite começou no coração da Ucrânia e Kiev aguarda em sobressalto. A invasão russa deixou o mundo em alerta máximo e disparou uma onda de tensão para muitos brasileiros que vivem na Ucrânia. Com medo, cada um tentou se proteger ou fugir como pôde. Em um abrigo improvisado, as pessoas da comunidade aqui se abrigando, né? Por ter caças passando aqui por cima. Na estrada com um amigo. A gente está agora aqui mais de 1 hora nesse engarrafamento. Ou numa van lotada no meio da madrugada. No momento, entramos numa estrada de chão, né? O motorista é ucraniano. Thales Brenner mora na Ucrânia há 1 ano. É atacante do Hur Lviv. Logo depois que os conflitos começaram, ele e a namorada Jéssica embarcaram nesta van na cidade de Lviv com um grupo de jogadores de futebol, as mulheres deles e 2 ucranianas para tentar cruzar a fronteira com a Polônia. Nessa madrugada aí houve um bombardeio na capital, em Kiev, em vários locais também da Ucrânia. E a única maneira de sair é assim, por terra mesmo, né? Sim, por terra, porque os voos, tudo cancelado. E estamos a cerca de umas 3 horas, 4 horas da capital da Polônia, que é onde que a gente vai tentar ir para lá agora. A Jéssica não imaginava que um dia teria que fugir de uma guerra. É inexplicável. Eu não sei te explicar, não sei encontrar uma palavra para explicar o que a gente está passando. Também na quinta-feira, conversamos com outro jogador, o Guilherme Nascimento, de 18 anos. Ele defende o Kolos há apenas 1 mês e meio. Saiu de Roraima em busca de um sonho e agora está no subsolo de um hotel da capital Kiev, se escondendo de bombardeios. E esse lugar onde você está é o quê? É meio que debaixo do hotel, é meio que num bunker. O que tem nesse lugar aí? Eu tô vendo que tem um colchão aí atrás de você. Vou mostrar aqui para vocês, pode? Pode. Aqui tem um pessoal deitado, muita cama. O pessoal estão se acomodando aqui para sair de cima, né, dos prédios, que é alvo fácil. Você tem ideia de quantas pessoas tem aí, Guilherme? Umas 20 e poucos. Ele conta que acordou assustado com os ataques. Eu vi barulho de tiro, meu prédio tremendo, com explosão, carro disparando um alarme, eu vi avião caindo, vi caça um atrás do outro se explodindo, então eles resolveram me colocar aqui embaixo. Estou exausto, estou cansado, não vou conseguir dormir. Os amigos brasileiros Cristiane e Gabriel se preparavam para pegar a estrada e tentar sair da Ucrânia pela Romênia quando conversamos com eles. Eu me sinto muito triste, sabe? A gente já teve momentos que a gente chorou assim pelo povo, sabe? Pelo povo da Ucrânia, né? Porque eles já sofreram muito. Cristiane estava hospedada na casa dos sogros. Ela é casada com um ucraniano que está em Dubai a trabalho. Eles combinaram de se encontrar na Romênia. Mas os sogros não vão viajar. O sogro dela tem 58 anos e homens de 18 a 65 anos estão proibidos de deixar o país porque podem ser convocados pelo exército. E a sogra não aceitou fugir sem o marido. Os
inclusive pro meu esposo, né? Ele falou comigo hoje no telefone chorando. Talvez existe uma possibilidade muito grande de que eu nunca mais veja os meus pais. A fuga dos dois amigos começou na sexta-feira de manhã da cidade de Bila Tserkva, a 75 quilômetros da capital Kiev, com destino a Černivice, na fronteira com a Romênia. Eles gravaram com exclusividade os momentos de incerteza fugindo de um país em guerra. Deixamos para sair um pouco mais tarde porque, devido aos ataques na madrugada, a gente ficou com medo de sair bem cedo. O bagageiro do carro está pronto. Para vocês verem as filas dos postos de gasolina, como estão quilométricas. Muita gente tentando abastecer. A gente está agora aqui mais de 1 hora nesse engarrafamento. Para tentar evitar trânsito, a gente está passando por uma região bem remota mesmo. Tem um atalho bem ruim por dentro de uma ruína aqui, só para a gente tentar evitar o trânsito. A gente também acabou de receber notícia de que na entrada da Polônia agora existem mais de 5.000 carros aguardando na fila da imigração. Cai a tarde e o trânsito finalmente começa a fluir. Foram 6 horas, porque a gente acabou de passar por uma barricada do exército ucraniano. A gente viu soldados com armas. Mesmo assim, o movimento ainda era grande. De caminhão aqui, ó. Olha isso. De repente, um susto. A gente está vendo muitos aviões. Na realidade, são aviões, muitas barricadas, polícia demais. Meu Deus, tem um caça passando. Tem um caça passando e polícia demais, gente. Olha como tá a situação. Na parada para abastecer o carro, mais uma surpresa. Gente, eu acabei de ficar sabendo aqui que o gás acabou e a gasolina também. Tá difícil, gente, tá difícil. Exaustos, eles encontraram um estacionamento para passar a noite na cidade de Novoselice. O Gabriel tá organizando aqui o carro pra gente poder dormir e agora descansar, porque amanhã a gente tem mais 150 quilômetros até chegar na última cidade da fronteira. Amanhã vai ser um dia bastante complicado. São 8 horas da manhã, agora aqui na Ucrânia. A gente conseguiu arrumar já o carro aqui em 5 minutos. E aí a gente decidiu dormir entre esse prédio e um carro, porque aí a gente ficaria protegido dos dois lados. E aqui com a visão estratégica do céu, para caso a gente visse alguma coisa, tivesse tempo de abrir e correr. Agora a gente está se preparando mais uma vez para sair. A gente está procurando uma rota para ir para Černivice, que é o nosso destino antes da fronteira. Neste domingo, a Cristiane e o Gabriel passaram mais de 12 horas na fila da fronteira com a Romênia e acabaram desistindo. Eles haviam fechado já, né, a fronteira para carros e só estavam deixando passar alguns pedestres. Eu vi que as pessoas já estavam se alterando, a polícia já estava se metendo no meio, todo mundo cansado, muito estressado. O grupo que estava na van com o Thales, que mostramos no início da reportagem, passou 3 dias tentando atravessar a fronteira com a Polônia, mas eles não conseguiram passar para o outro lado. O Edson, outro jogador do grupo, disse que eles não foram bem recebidos por agentes da imigração. Teve um lá que chegou pra mim e falou que aqui não é Brasil, aqui é Ucrânia, me empurrando nas minhas costas. Tá menos 3 graus agora aqui onde a gente tá. A gente sentou aqui no chão, o Thales estava sentado no chão. A gente tá 4 dias sem dormir aqui. Na tarde de hoje, conseguiram uma carona com outros brasileiros e vão tentar sair pela fronteira com a Hungria. O Guilherme, que estava no subsolo de um hotel, publicou um vídeo hoje chegando na fronteira com a Romênia. Chegamos na fronteira, conseguimos passar, primeira barreira, Romênia, só esperando receber o carimbo para ficar no país até voltar ao Brasil. Horas depois da postagem, nossa equipe confirmou que ele conseguiu entrar na Romênia. A
Cristiane e o Gabriel estão em Chernivtsi, se preparando para passar mais uma noite de espera e incerteza. A gente encontrou uma família aqui na cidade e eles deram abrigo, vão oferecer comida, hospedagem, e na noite de hoje a gente vai decidir o que a gente vai fazer, se a gente vai tentar atravessar a fronteira da Romênia a pé ou se a gente vai para alguma outra fronteira aqui perto. E aí seja o que Deus quiser. O Itamaraty informou que cerca de 80 brasileiros já conseguiram sair da Ucrânia. Felipe e Gabriel, jogadores do Dnipro, chegaram à Ucrânia menos de 24 horas antes do início da guerra. Nós foi contratado, mas de vez em ir para a Ucrânia foi direto para a Turquia, onde eles estavam fazendo pré-época. De quinta para sexta, fomos dormir, chegamos 11 horas no hotel. Quando foi 4h30 da manhã, acordamos com o barulho. Aí começou o caos na cidade, todas as estradas cheias de carro, todo mundo tentando se salvar. E já na sexta-feira pela manhã, eles decidiram sair do país. Foi muito estressante, ficar 26, 27 horas num carro, tentando sair de um país em guerra é muito difícil. Então, acho que o momento mais difícil foi quando a gente chegou na divisa com a Romênia, que ficamos umas 5 horas, né, Felipe? Tentando passar a fronteira e tudo fechado. E depois de muitas horas a gente conseguiu, né? Bill, que também é jogador do Dnipro, conta que o grupo não teve apoio da embaixada brasileira. Só algumas informações, saber como que está o trânsito, saber como que está a fronteira, mas assim, para atravessar, para sair, questão de tirar os brasileiros do país, nenhuma. Aqui no Brasil, o Itamaraty disse que está prestando assistência a todos os brasileiros que estão lá. Cerca de 500 estão no país. O Itamaraty informou hoje que designou 8 servidores que vão para Varsóvia, na Polônia, para dar assistência para a retirada de brasileiros. Todos estavam em postos na Europa ou Estados Unidos e já estão se deslocando para a capital da Romênia. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social que um grupo de 39 pessoas, 37 brasileiros e 2 uruguaios, chegou à Embaixada do Brasil na Romênia e que estão todos bem de saúde e em segurança. Segundo o Itamaraty, um total de 80 brasileiros já atravessaram as fronteiras da Ucrânia, principalmente pela Polônia e a Romênia. Mas ainda são muitos os brasileiros tentando buscar uma maneira de deixar o país. Enquanto não conseguem sair da zona de conflito, contam com o apoio de quem está por perto para suportar o trauma das explosões. A Gabriela tem contado com as companheiras de time. Ela joga no Krivbas Women e está num hotel na cidade de Kryvyi Rog. Qualquer outro barulho que a gente ouve, tipo uma porta que bate mais forte, uma pessoa que pisa mais forte no andar, a gente já se assusta por conta do que a gente passou. Fica aquele medo, aquele receio. Somos muito amigas, não nos desgrudamos, principalmente nesse momento, e é uma dando apoio para a outra. O artista plástico Walter Lang vivia em Kiev com a esposa há 8 anos. Nas últimas horas, partiu de carro em direção à região montanhosa de Cárpatos para tentar sair do país pela Polônia. Mas teve de deixar algo muito valioso para trás. Eu vim com a minha esposa para cá, ela teve posicionamento firme que ela não iria sair mesmo da Ucrânia. E como eu sou um estrangeiro, o homem, tem uma situação de quando a gente passa por alguns postos de controles, um passaporte brasileiro não é tão comum. Se eu saísse, seria menos um estresse para ela administrar assim. De espião sem muito brilho a líder mundial. Quem é Vladimir Putin? O Fantástico exibe esta noite um documentário com imagens raras sobre a trajetória do homem que colocou o mundo em alerta. Da infância pobre à vida de agente secreto na Alemanha Oriental. As armações, a eliminação de opositores, até o estágio atual de comandante de um país em guerra. Vão mostrar as entranhas da política russa. O alvo de Putin, como Volodymyr Zelensky, um comediante sem experiência na política, chegou à presidência da Ucrânia. Presidente Tut. E agora é a voz da resistência numa guerra desigual.
Qual o tamanho do poder militar russo? Com a ajuda de especialistas em conflitos armados, nós vamos mostrar como a Rússia arquitetou os ataques desses últimos dias. Quais foram as estratégias aplicadas nessa... O domingo foi marcado por protestos em vários países contra o presidente russo, Vladimir Putin, e a guerra na Ucrânia. O não à guerra tomou muitas cidades pelo mundo, formando uma opinião pública consciente e pacífica. No país de Vladimir Putin, os manifestantes desafiaram os avisos das autoridades e em São Petersburgo, pessoas foram arrastadas. 900 foram detidas em toda a Rússia. A guerra de Putin não é a minha guerra, informou esse manifestante de Vladivostok. E esse russo desabafou. Isso é fascismo real, é inaceitável. Todo mundo tem o dever de não ficar calado. Temos que convencer os nossos parentes do que realmente está acontecendo na Ucrânia. Temos que combater essa propaganda de que supostamente não perdemos soldados lá, de que não bombardeamos casas. É contra todas essas mentiras que devemos lutar. Na capital da Alemanha, a mobilização foi gigantesca. Mais de 100 mil pessoas foram ao portão de Brandemburgo, no centro de Berlim, perto da embaixada russa. A multidão alertou que a história não deve se repetir. É a última guerra de Putin, diz o cartaz. Muita gente protestou do outro lado do mundo, na Austrália. Do outro lado